101,5. O som de Itaenga que o Brasil conhece. Muito bem, é o seu programa Itaenga Notícias pela sua rádio Itaenga FM 98.5, a voz do campo, a voz da cidade. Hoje vamos falar de um assunto bastante importante, né? Sobre doação de sangue aqui na sua Itaenga FM, no programa Itaenga Notícias. Itaenga FM 98,5. O som de Itaenga que o Brasil conhece. Contamos por aqui também com o amigo Fausto, né? Que trouxe aqui convidados especiais para falar desse assunto, né? Especial em que o cidadão, a cidadã, né, vai poder colaborar no dia de amanhã aqui em nosso município. Fausto, apresenta aqui, né? O pessoal, né, que representa o EMOP aqui, nosso município. Boa tarde. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Um prazer enorme estar aqui com você nessa tarde. E hoje, também com uma honra especial, nosso município recebendo aqui representantes do EMOP para essa linda campanha que vamos realizar. E para falar mais sobre esse assunto, tirar dúvidas, eu conto com a presença da Lucineide, aqui, que é assistente social do EMOP, e também Jennifer, também assistente social, e hoje vem aqui para esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes. Lucineide, né? Lucineide, o EMOP já tem há bastante tempo, né, realizando essa importante campanha que é de salvar vidas no nosso estado de Pernambuco. Boa tarde, como é que tá? Tudo bem? Oi, Júlio, boa tarde. Estamos ótimas, né, devido a estarmos aqui no município de Lagoa de Itaenga para realizarmos amanhã, de 9 a meio-dia e de 1 às 15 horas, uma campanha de doação de sangue. Como você falou, o EMOP tem 47 anos, foi o primeiro hemocentro do país, né? E, assim, sempre trabalhando para manter um estoque estratégico para atender a demanda do nosso estado. Ô Lucineide, lembrando que a campanha do EMOP, se eu não me engano, por aqui, por Lagoa de Itaenga, já chegou várias vezes, né? Sempre estão se movimentando, buscando pessoas que são ligadas à saúde aqui no município para mobilizar a população para esse ato tão importante, não é isso? Isso, Júlio, porque para que a gente possa realizar uma campanha de doação de sangue, a gente conta com o apoio, digamos assim, com a autoridade máxima dentro do município, que é a Secretaria de Saúde, a Prefeitura. Então, a gente busca esse apoio e, a partir do momento que esse apoio nos é concedido, a gente faz todo o trâmite para realizar a campanha de doação. Então, desde já, eu quero primeiro agradecer a direção, né, daqui da Rádio Comunitária FM, que está abrindo as portas para a gente falar do nosso trabalho. Quero agradecer a secretária de Saúde, a Fausto. Quero agradecer a Beatriz, coordenadora da atenção primária. Quero agradecer a Rosilene Carneiro, que é a gestora da escola. João Vieira, isso. Então, assim, a campanha ela não se faz por si só. É uma equipe grande que realmente demonstra todo o amor e todo o acolhimento dentro desse trabalho que é tão importante, que é ajudar a salvar vidas. Porque o candidato ou a candidata, o itaenguense que vai comparecer amanhã para fazer essa doação, o que é que acontece? Ele pode doar de 430 a 470 ml. E desse procedimento, dessa doação que a gente chama de bolsa de sangue total, o que é que ocorre? Vai para um setor que a gente chama de fracionamento, onde vão ser fracionados e separados os hemocomponentes. Por isso que a gente diz, amanhã, cada homem e cada mulher que comparecer lá na João Vieira, se não estiver salvando 4 vidas, estará ajudando a prolongar a vida de 4 pacientes. Isso é muito importante, né? O que é preciso? Eu sei que hoje sextou, né? Para muita gente. Evitar a bebida alcoólica, né? A faixa etária, por exemplo, de quantos anos, a partir de quantos anos pode se fazer a doação, até quanto, né? A partir de quantos anos a pessoa com a menor idade e a pessoa com maior idade? Fique à vontade. Ó, Júlio, menor idade, 16 a 17 anos. Só que essa população de adolescentes, 16 a 17 anos, precisa comparecer junto ao seu responsável legal, pai ou mãe. Esse pai e essa mãe, além de levar o seu documento original, tem que levar uma xerox
desse documento. O adolescente também tem que levar o seu documento. Vai chegar no local, vai preencher um termo de consentimento livre e esclarecido. Os dois têm que ler. Preenche para que esse adolescente possa fazer sua doação. Quem nunca doou sangue até os 60 anos pode realizar a doação. Quem já é doador de sangue do Hemop e já está com 61, 62, pode realizar a sua doação até 69 anos, 11 meses e 29 dias. De repente eu doei sangue há 1 mês, 2 meses, eu posso doar sangue agora? Não, porque o homem doa a cada 3 meses e a mulher a cada 4 meses. O idoso, após os 60 anos, ele vai ficar doando a cada 6 meses. Então, se na última campanha teve alguém que fez uma doação, mas que já era doador de sangue e tinha mais de 60 anos, tem que aguardar os 6 meses para realizar a doação. Você havia falado aí que sexta-feira é sextou, como todo mundo chega nesse dia e grita no meio do mundo, sextou. E você ia falar sobre a questão de a partir de que momento pode doar. De repente alguém tomou ali um refrigerante, tomou uma cerveja, tomou um aguardente, e hoje em dia está tudo com aquele negócio de metanol, tem que ter cuidado. Essas pessoas que tomam umas e outras também, da sexta-feira para o sábado, pode doar? Então, são 12 horas antes da campanha, antes de ir lá no João Vieira fazer a doação, 12 horas antes, sem ingerir bebida alcoólica. Tem que ter dormido bem às 6 horas. Eu só dormi 2 horas, só dormi 3 horas. Nem vá, porque não vai doar. Tem que dormir, no mínimo, 6 horas antes da doação. Tem que estar bem alimentado, porque o que a gente oferece é uma hidratação antes e após a doação, que não substitui a refeição. E uma coisa importante, Júlio, que eu quero falar. A gente vai estar distribuindo 150 fichas. Digamos que no período, eu falei que é de 9 a meio-dia e de 13 horas até as 15. Mas digamos que às 14 horas eu já distribuí essas 150 fichas. Então encerra a campanha. Porque são 150 candidatos triados, não são aptos. Então eu queria pedir muito à população que está nos ouvindo, aqueles que estiverem realmente com vontade de ajudar a salvar vidas amanhã, que compareçam no período da manhã, portando documento original com foto, que pode ser o documento digital ou o documento físico. CPF, a gente não trabalha com CPF, a gente não trabalha com crachá, tá certo? Então, essa documentação é de extrema importância. Aquelas pessoas que recentemente, tem menos de 15 dias, que gripou, tá corizando, tá tossindo, tá com dor na garganta, não vai poder doar. Então, é interessante que não compareçam. Esse é o nosso programa Itainga Notícias. Também tem aqui Jennifer, ela pode falar também? Fique à vontade, viu, Jennifer, para falar da importância desse momento de mobilização à sociedade para doar sangue. Em vez em quando, Jennifer, a gente tem visto notícias de que o Hemop, em algum momento do ano, tem aí necessitado aí de repor o estoque de sangue no seu banco, né? Como é que está hoje a realidade do Hemop a nível estadual? Boa tarde. Boa tarde a todos. O Hemop, como o Lucineide já ressaltou, é o primeiro hemocentro do país e em Pernambuco é o único hemocentro público. Então a demanda transfusional do Hemop ela é muito grande. Então a gente atende mais de 170 hospitais, então são mais de 19 mil leitos no estado. E a gente sempre está necessitando bastante, né, das doações de todos os candidatos. E existem, de fato, alguns períodos, né, que a gente tem uma baixa, né, períodos de festividade, a gente está, né, períodos de férias, então tudo isso impacta grandemente, né, na demanda de candidatos ao Hemocentro. Então, ações como essas, são as nossas campanhas, né, nos municípios, eles são maravilhosas porque nos dão possibilidade da gente levar realmente a esperança para esses pacientes que estão na ponta, aguardando. Então, por isso que a gente incentiva bastante a participação de toda a população amanhã nessa nossa campanha, para que a gente realmente possa fazer uma grande festa em favor da vida. Ô Jennifer, como vocês têm alcançado aí atender a todo mundo que precisa de doação de sangue? Que a maioria das pessoas que a gente tem visto que tem necessitado de sangue é justamente os acidentados, né? Que o número de pessoas acidentadas é tão grande no nosso Brasil, né? Outro dia eu estava ouvindo um especialista que havia feito um levantamento importante, né? Do número de pessoas que têm
inclusive perdido a vida no trânsito, né? Mais de 37 mil pessoas até o momento têm morrido no trânsito aqui no nosso Brasil, né? É importante que as pessoas se conscientizem, né? Que o trânsito, infelizmente, né? Tem aí causado muitas mortes, muitos acidentes, principalmente os motociclistas, né? Que são grandes vítimas aí, pedestres também. Como vocês têm lidado com tudo isso aí de levar também essa informação de prevenção? Pronto, a questão assim da doação de sangue, a gente está muito voltado para a questão da educação e saúde. Infelizmente, a gente tem esses cenários, realmente, que são uma das demandas que é necessário o direcionamento do sangue, né, nas grandes urgências e emergências. Mesmo diante de muitas campanhas, muitas orientações, infelizmente, né, o número, né, de acidentes, como você mesmo ressaltou, motociclistas, acidentes de trânsito, eles aumentam cada vez mais nas urgências a necessidade, tá certo, de sangue, é uma componente realmente para suprir a necessidade do paciente. E o sangue doado, ele não só, né, a gente precisa realmente ressaltar que ele só não é destinado para esse público. Ele é destinado para pacientes hematológicos que realizam realmente tratamentos, né, que possuem algum tipo de deficiência. Então, o sangue ele é destinado também para pacientes que vão ser submetidos a cirurgias de urgência, cirurgias programadas, né, pacientes queimados, que a gente precisa realmente também dar esse suporte. Então, o leque da necessidade, né, para a gente direcionar os hemocomponentes, ele é muito grande. E, infelizmente, não é nem situações, cenários como esse que você ressaltou de questão de acidente, né, dessa demanda nas grandes urgências, ela dificulta cada vez mais, porque a gente precisa cada vez mais estar em busca, né, de sensibilizar esse doador, porque a gente conquistar um doador, infelizmente, ainda é muito difícil. Mas a gente conta realmente com o senso de corresponsabilidade social de cada indivíduo e a gente trabalha em cima disso, porque a gente precisa realmente levar, né, o material, vamos dizer assim, né, o sangue para as grandes urgências, para que a gente possa ajudar esses pacientes cada vez mais. Quem doa sangue também, ele vai ter ali uma espécie de benefício também, né? Por exemplo, ele às vezes não sabe que tem algum tipo de doença e vocês também têm essa sensibilidade de transmitir, né? Fizemos uma triagem aqui do seu sangue e vimos que você tem aí algumas doenças, algo que pode lhe prejudicar futuramente. Isso. Lembrando que o Hemocentro ele não é um centro de testagem, porém, todo sangue doado pelo Hemop, ele precisa passar por uma testagem sorológica. Isso é o que preconiza a lei. Então, mesmo você já sendo doador, anos-luz, mas toda doação realizada a gente precisa passar por um controle realmente de segurança, então esse sangue ele é testado. Então, testagens sorológicas para HIV, sífilis, chagas, elas são realizadas, dentre outras. Se houver alguma alteração, tá certo, nesse sangue, o Hemocentro ele vai entrar em contato com o nosso doador para que esse doador ele compareça ao Hemocentro e receba uma orientação e os devidos encaminhamentos. Esse é o nosso programa Itaenga Notícias. Voltamos com Lucineide também aqui no nosso programa. Ô Lucineide, e qual realmente a real importância da doação de sangue para a sociedade, né? Aqueles que precisam de fato. É importante de verdade, né? Essa doação, mas qual a real importância para a sociedade dessa mobilização que vocês têm feito há mais de 40 anos no estado de Pernambuco? Júlio, veja só o nosso organismo produz esse órgão líquido que é o sangue. Cada um de nós tem de 5 a 6 litros de sangue. Como eu falei, doamos de 430 a 470 ml. Então, sangue não se fabrica. Para que eu possa abastecer, como no caso do Hemop, 190 hospitais e 100% SUS, eu preciso que esse candidato à doação, esse homem, essa mulher, ele venha adquirir a cultura da doação. O que eu digo que o que impacta um candidato ou uma candidata a comparecer é a falta de informação. Então, quanto mais a gente fala para esse candidato da importância dele comparecer ao Hemocentro e fazer essa doação, 15 minutinhos só com seu braço estendido, e você pode estar ajudando a salvar 4 vidas. A maioria das pessoas dizem: eu não dou, só dou se for um parente, se for um amigo, se for meu pai, minha mãe que estiver precisando. Enquanto isso, a gente está com uma queda de 30% no nosso estoque, e daí dificulta, a gente não tem como abastecer o estado. Nós temos hemocentros de Caruaru a Petrolina, né?
para exatamente que não haja essa centralização. Mas para isso não adianta eu ter os hemocentros, Caruaru, Serra Talhada, Ouricuri, né, Salgueiro, Petrolina, se esse candidato ele não entende o quanto ele é importante dentro desse processo de ajudar a salvar vidas. Então, isso é o que a gente fala. Inclusive, agora, dia 25 de novembro, Júlio, é o Dia Nacional do Doador de Sangue. E é nesse momento que a gente busca, né, prestigiar o nosso doador, acolhê-lo com muito carinho, mostrar a esse candidato, a essa candidata, o quanto eles são importantes ao longo de todo esse processo de fidelização, né, que eles comparecem para ajudar, porque não existe só o sistema ABO, nem o fator RH positivo e negativo. Quantas vezes a gente precisa recorrer a um doador fenotipado? O que é isso, Lucineide, um doador fenotipado? Pessoas que têm caracteres raros dentro de seu sangue. Porque eu tenho, digamos, em um determinado hospital, um paciente fenotipado. Então, a expedição de sangue, ela entra em contato com a captação e diz: eu estou com um paciente em tal local, é um paciente fenotipado, às vezes tem fenótipos raríssimos, e a gente precisa buscar, entrar em contato com esse candidato à doação para que ele compareça, porque literalmente só ele pode ajudar a salvar a vida desse paciente. E tem aqui uma perguntinha de um cidadão, disse: olha, não fale meu nome não, queria só saber essa curiosidade. É quem realmente faz doação de sangue ali na coletagem, o material, ele é descartável? Ele é descartável, ele é estéril, porque ele vem todo lacrado. Eu nunca ouvi na história da hemoterapia ninguém que adquiriu nenhuma patologia devido à doação de sangue. O material é totalmente seguro, então não existe nenhum tipo de problema. Temos também aqui uma perguntinha que chega aqui no nosso programa: qual a idade mínima para doar sangue? A Lucineide já falou, mas ela reforça. 16 anos é a idade mínima, porém tem que estar com o seu representante legal. Porque às vezes a pessoa vai dizer: eu estou com meu tio, eu estou com meu irmão que é mais velho, eu estou com minha avó. Não. Pai ou mãe, esse pai e essa mãe tem que permanecer no local até o adolescente terminar sua doação. E Fausto, eu já convidar você também para interagir aqui no nosso bate-papo, né? Fica à vontade aí, você que faz parte também da Secretaria Municipal de Saúde aqui do município, ainda continua como diretor do hospital? Fica à vontade, viu? Só ressaltando, Júlio, uma pergunta que foi feita, e a Lucineide aqui explicou, nessa situação que quando muitas vezes o pessoal diz isso, né? Eu não vou doar para qualquer um, vou doar só se for um parente meu. Só que vamos imaginar a seguinte situação, que eu tenho um parente que está necessitando, só que o meu sangue, ele é O positivo, o meu parente, ele é A positivo, então, ou seja, não tem a compatibilidade. Mas mesmo assim eu vou e dou. O Hemop rejeita? Não, ele aceita todos os tipos. E quando eu loto uma van para ir lá e fazer, muitas vezes nenhuma daquelas pessoas que vai ali tem um sangue compatível com o meu parente. Ou seja, o sangue que realmente salvou ele já foi de uma outra pessoa que esteve lá e doou. Então, quando eu vou lá, eu estou doando para, mesmo que eu leve designado para um paciente, né? Mas eu estou doando para ou seja, exato, para a população. Geral. Então, por isso essa consciência de que eu doando aqui, eu posso estar ajudando ou alguém da minha família ou qualquer outro. Porque o sangue que muitas vezes vai salvar alguém da minha família não é o sangue que eu estou doando, mas é o sangue que um dia alguém doou e está lá e é compatível. E é isso que Júlio falou, que o Fausto falou, Júlio. Tipo, quando eu falei um paciente fenotipado, uma hipótese, digamos que eu seja paciente, eu seja A positivo, o Fausto seja A positivo, você seja A positivo. Se eu for transfundida com o seu sangue, eu vou a óbito. Porque você não tem os mesmos fenótipos que eu preciso. Só posso ser transfundida com o sangue do Fausto. Então, essa questão de tipagem sanguínea é muito relativo. E essa doação de reposição, porque eu só vou para doar para fulano, nem sempre é o sangue, como o Fausto falou muito bem, desse parente que doou, que ele vai precisar. E muitas vezes nem precisa ser transfundido, tu estás entendendo? Mas o que é importante é a gente ter um estoque na expedição
para radiar para os hospitais. Isso é que é importante. Chegou uma perguntinha aqui interessante. Posso doar sangue se tiver uma tatuagem ou piercing? Então, se esse piercing, essa tatuagem já tem mais de ano, já faz mais de um ano, pode. Caso contrário, não. Piercing, tatuagem, acupuntura, não pode. Aquela sobrancelha, né, que é tatuada, enfim, uma série de outras coisas. Pigmentação, não pode. Tem aquela questão que as pessoas perguntam muito. Eu tomo remédio para pressão, né? Eu posso doar? Depende. Eu sempre digo assim, o losartana, besiladianlodipina, você pode. As medicações terminadas em ol, atenolol, não pode. Não pode por quê? Porque nós não temos essa autoridade moral de pedir para que o candidato à doação suspenda sua medicação por 72 horas para doar sangue. Tu estás entendendo? Então, isso a gente não faz. E existe algum risco? Quais são os riscos associados à doação de sangue? Existe algum risco? Risco zero. Que eu saiba, zero. O único risco que corre é a pessoa querer menos do tempo necessário ficar doando para ajudar a salvar vidas, porque a gente já escutou isso de doador. Se eu pudesse, eu estaria aqui todo mês. E quem é que pode estar todo mês lá doando? Nossos doadores de plaquetas. Porque a plaqueta é um dos hemocomponentes, né, da Bolsa de Sangue Total, só tem duração de uma semana e a gente agenda 4 candidatos dia, 2 de 8 horas, 2 às 10 horas, que vai literalmente ajudar a salvar aquela vida daquele paciente, onde quer que esse paciente esteja, pode ser hospital público ou privado, que é levado para lá para, através da máquina de aférese, ele receber esse produto. Então, literalmente, eu nunca ouvi falar. Lógico, as pessoas passam mal, porque doa sangue, termina a doação, faz a hidratação, acende um cigarro. 2 horas após, se é fumante, evite fumar. A gente não diz que é proibido, a gente pede para evitar a fumar 2 horas. Tem gente que faz a doação, já sai, fez a hidratação, sai, vai tomar uma, vai passar mal. Foi por conta da doação, não. Muitas vezes nem repousa direito, né? Exatamente, foi o procedimento que ele teve após a doação. Então, Júlio, eu nunca... E olha, eu digo isso a você que eu estou com 37 anos, nunca escutei na história da hemoterapia nenhum relato de alguém que tenha adquirido alguma patologia ou tenha tido algum problema devido à doação. Lógico, eu doei sangue, aí saio da doação, vou sair do João Vieira, pegando um peso no braço onde fui pulsionado. Logicamente que eu vou criar um hematoma, aquilo vai ficar roxo, porque eu tenho que evitar. A flebotonista, ela vai orientar os procedimentos. Tomar bastante líquido, evitar academia. Então, as pessoas querem ir para academia, querem jogar uma bola, entendeu? E que não é aconselhado, né? E esse é o nosso programa Itaenga Notícias, 98.5 MHz, meu irmão e minha irmã. Agora o diabetes, Lucineide, e as pessoas que têm doenças crônicas demais, né? Pode também estar participando de campanha de doação de sangue? Pode ser um doador ou não? Olha, a pessoa que é diabética não deve, a pessoa que fez uma bariátrica, se foi a Slim pode, se foi a outra não pode. Pessoas que já tiveram um CA, não pode, é inapto definitivo. Existe aquelas inaptidões temporárias e existe a inaptidão definitiva. Então, pessoas que já tiveram esse tipo de problema, de CA, de bariátrica, porque é diabético, enfim, entre outras, não podem doar. A gente estamos quase aqui acabando o programa de hoje aqui na entrevista, mas a Jennifer, né? Jennifer, ela também aí, reforce aí, Jennifer, trabalhe um pouquinho também, né? Reforce aí, né? Reforce aí, onde será o local da doação de sangue, começando de que hora, termina de que horas, quem é que pode fazer aí a doação de sangue, idade, peso mínimo também, tudo isso aí, fique à vontade. Amanhã, a partir das 9 horas, né, nós vamos dar início à nossa campanha na Escola Municipal João Vieira. E então, todo candidato, né, que tiver interesse em participar, lembrando de levar um documento oficial com foto. Esse documento pode ser um RG, pode ser uma carteira profissional,
pode ser passaporte, reservista, e digital a gente aceita também, né? CNH, título, porém ele tem que estar bem atualizado com a foto para apresentar, porque vai ser necessária a realização de um cadastro para iniciar o processo da doação. Ele precisa também comparecer bem alimentado, lembrando que não é um exame, é uma doação de sangue. Então tem que tomar café, se for pelo período da manhã, tá certo? Se for o período da tarde, lembrar de evitar alimentos gordurosos, dormir bem, né? Tá bem descansado, como o Lucineide já ressaltou anteriormente, dormir bem, minimamente, se possível, 6 horas. Para, né, ter um processo de doação bem tranquilo. Não está com nenhum sintoma gripal, né, não está apresentando nenhum sintoma gripal, principalmente nos últimos 15 dias, né, comparece à escola, né, com esse sentimento realmente de ajudar, realmente, levando esperança, né, para todos os pacientes que necessitam. E amanhã a gente tem certeza, né, que vai ser uma grande festa em favor da vida, e a gente tem que agradecer, né, cada vez mais a todos os envolvidos por estar realmente abrindo as portas do município para que a gente venha estar realizando essa grande campanha. Isso, reforçando. Lembrando que o EMOP ele vai estar aqui com uma representação, tá certo? Então, a gente, diante de toda uma logística, a gente estabelece anteriormente, e para amanhã nós vamos estar distribuindo 150 fichas para atendimento. Então, candidatos potenciais para doação podem comparecer, tá certo? E nós estaremos lá a partir das 9 horas recebendo todos vocês. Ô Lucineide, e faltou alguma pergunta que você gostaria que eu perguntasse, eu não perguntei, você gostaria de responder? Fique à vontade. Não, na verdade eu queria finalizar agradecendo mais uma vez ao município de Lagoa de Itaenga, a prefeitura, a Secretaria de Saúde, ao meu amigo Fausto aqui, que é o diretor da unidade mista, aos ACS, 6 ACS que hoje andaram nessa rua que eu estou aqui esbaforida, Júlio. Um sol quente, falando, distribuindo folder e convidando as pessoas. Então, eu tenho o nome deles aqui todos, dos ACS que trabalharam hoje aqui com a gente e que já vem, né, fazendo essa divulgação. Mais uma vez, a direção da rádio, a você que está abrindo, né, o seu programa para que a gente fale. E eu queria fazer um agradecimento especial que eu não esperava, mas Júlio, como sempre, é muito acolhedor. E a Joyce da UBS aqui do Progresso, né? Isso. Porque a Joyce acabou de me alfinetar, me dando a segunda dose da vacina tríplice, que eu rodei em Recife para tentar tomar e não conseguiu. Então ela deu a primeira dose na Jennifer e me deu a segunda dose. Então eu quero agradecer porque o pessoal daqui, os itaenguenses, são extremamente acolhedores, disponíveis, pessoas simpáticas, que sempre estão dispostas a ajudar. Então eu tenho certeza que amanhã a gente vai bater esta meta de 150 candidatos muito antes das 14 horas, entendeu? E já conto com o Fausto para agendar a próxima campanha do próximo semestre, logicamente depois do carnaval, porque vários municípios e instituições já estão ligando para a captação para deixar agendadas as próximas campanhas, porque assim, mal termina a campanha, já, eu quero agendar para o meu município tal dia, eu quero primeiro semestre, segundo semestre. Então, se não faz isso, a gente só tem 9 campanhas de coleta externa mês. Então, se não entra logo, aí a gente fica difícil. É isso. Muito obrigada, Júlio, pelo espaço. Júlio, eu também gostaria de externar o agradecimento, né? Porque assim, ao pessoal da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que também, ou seja, tem o programa Vida por Vidas, que é desde 2005, e esse projeto vem, o pessoal se une com a Secretaria Municipal de Saúde, porque é necessário, né, Lucineide e Jennifer. E a partir de hoje, os meninos mesmos estavam ali, já organizando, né, com a gente na correria. E amanhã também, em peso lá, o pessoal da igreja vai estar presente, a qual também faço parte. E hoje eu estou na representação tanto da Secretaria Municipal de Saúde aqui, e quanto também representante da igreja. Mas também gostaria, então, e dizer a todos que na outra campanha, Sineide, a gente foram 180 que estava destinado. E às 10 horas já tinha batido. Encerrado, foi. Então, assim, eu digo a você, o pessoal realmente é muito envolvido, né, nessa causa.
Então, e até porque muitas vezes um dos relatos que o pessoal muito diz aqui é porque a gente é longe da capital, para doar tem essa dificuldade de ir até lá. Então, quando vem para cá, é melhor. Então, o pessoal tem essa ânsia também, né, essa voluntariedade de ir. Então, vá cedo, certo? Logo, porque senão você pode, se for um dos retardatários, chegar e não ter mais fichas disponíveis. Inclusive, Júlio, quando eu vim fazer a visita técnica, foi um dos questionamentos de Fausto. Mas a última foi 180, eu disse, mas foi uma determinação da direção do EMOP, que o máximo agora é 150. Até porque a gente está fazendo uma mudança do nosso sistema de informática, que está bem lento, e todas essas fichas elas são digitalizadas quando se retorna lá. E tem a questão também da logística do sangue, porque a gente precisa realmente ter a qualidade, porque como eu falei, se demorar muito tempo, se a gente ficar preso em trânsito, a gente perde principalmente as plaquetas. Então, fica sem muita finalidade quando acontece isso. Então, a gente tem aquele retorno que tem que ser, que eu nem sei se vai ter os batedores, né? Que a gente tinha questionado e vocês ficaram de ver como é que ia ser. Mas ele me questionou isso. Porque da outra vez a gente atingiu a meta de 180 e muita gente voltou. Eu estou dizendo às 14 horas para que o pessoal não fique tão assustado, entendeu? Mas é isso. Eu tenho uma impressão que antes das 12 está se batendo essa meta. E desde já, minha gente, eu agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo. Em nome da Fundação EMOP, em nome da nossa direção, da nossa presidência e principalmente em nome dos nossos pacientes, aqueles que estão presos ao leito do hospital, que dariam tudo para estar com saúde, para participar de uma campanha como essa de doar sangue. Olha, Lucineide, fique já sabendo que quando o EMOP sempre chegar aqui no território de Lagoa de Itaenga, já é obrigação de vocês chegar aqui na rádio, né? Sim. Então, vocês já recebem aí simbolicamente, né, o nosso aqui acordo de intimidação, viu? Para chegar aqui pela rádio. Eu gostei dessa palavra, Júlio. Intimidação. Você é doador de sangue? Eu, na verdade, não vou mentir, eu não sou doador de sangue. Vá amanhã, seja o primeiro a esticar seu bracinho, 15 minutos, estou lhe intimidando. Jennifer Olha, vai estar aqui amanhã. Testemunhas aqui, testemunhas aqui, Fausto e Jennifer está aqui Jennifer. amanhã, vá fazer sua doação, que depois vinha na rádio. Como foi maravilhoso que hoje eu salvei 4 vidas. Hã? Que bom, né? Você vai se tornar um herói, Júlio. Isso. Um herói. Cada um fazendo sua parte, né, Fausto? É verdade. Muito obrigado, pessoal, viu? Nós que agradecemos, de verdade, de todo o nosso coração. Muito obrigada, Júlio. Tá aí, minha gente, uma entrevista bastante produtiva com os que representam o EMOP, o Fausto representando a Secretaria Municipal de Saúde aqui do município, como diretor do hospital. Vamos aqui a um breve bloco de apoio cultural, Doe Sangue amanhã, hein? Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, no Colégio Municipal João Vieira Bezerra. 18 anos no ar. Durante todo esse tempo, você, minha amiga, meu amigo,